Boa tarde a todos, hoje é domingo 21 de outubro de 2012, uma data muito importante para a nação gremista, dia para o tricolor escolher o seu novo presidente no biênio 2013-2014. Os candidatos Paulo Odoni, Fábio Koff e Homero Bellini Júnior. E hoje o Preleção vai apresentar o perfil, a biografia, a história e as propostas dos três candidatos. 7 minutos para cada um, aqui na Guaíba, AM 720 FM 101.3 e na internet em www.radioguaíba.com.br. E o candidato Homero Bellini Júnior concorre pela Chapa 3, Clube Unido Time Forte. Os vice-presidentes são Alexandre Bugin, Antônio Carlos Maineri, Edson Berwanger, Elizabeth Pedrosa Ribeiro, Fernando Hackman Rodrigues e Marcelo Vaz. E o movimento da chapa é o Grêmio Independente. A partir de agora, aqui no Preleção, vamos apresentar o perfil, a biografia, a história e as propostas dos três candidatos. Homero Bellini Júnior, vice-presidente jurídico do Grêmio em 2001, que conseguiu fazer valer os direitos do tricolor no caso Ronaldinho. Com uma liminar, impediu o Ronaldinho de atuar e conseguiu ganhar um ressarcimento para o Grêmio. Venceu a batalha jurídica com o então advogado do jogador Sérgio Neves. Há 60 dias que eu ouço o Dr. Sérgio Neves dizer que o Grêmio cometeu uma série de irregularidades, que o Grêmio não tem direito ao passe. Se houvesse esse número de irregularidades tão grande, se efetivamente o Grêmio tivesse conduzido a coisa de maneira tão errada, se a documentação apresentada tivesse equivocada, não parece óbvio a todos que o Dr. Sérgio Neves já teria conseguido com facilidade caçar essa liminar? Ele já ingressou com 3 ações diferentes. Nas 3 ações ele não obteve êxito na cassação da liminar. Nós estamos discutindo ordem judicial. E ordem judicial não se discute, se cumpre. A juíza não fez qualquer espécie de pedido de esclarecimento, ela deu uma ordem. Sérgio Neves não conseguia caçar a liminar obtida por Bellini e Ronaldinho Gaúcho ficava sem jogar. Você acredita ainda, da mesma forma que acreditava no começo no Dr. Sérgio Neves, quando tudo começou? Porque ele não consegue derrubar a liminar do Grêmio aqui, né? Isso é o que, né? É o que tu acha, né? De repente o que está acontecendo, né? De realidade não é bem isso, mas cada um fala o que quer, cada um pensa o que quer, cada um tem a boca, cada um tem a cabeça e age dessa forma. A opinião de Homero Bellini Júnior sobre as candidaturas adversárias. Eu vou te dizer assim, eu acho que os dois representam a mesma coisa. Eles têm diferenças, evidente, eles têm temperamentos diferentes, conceitos diferentes, mas eles são a mesma coisa no sentido de que representam a continuidade, o continuismo de um clube que há 40 anos troca das mesmas mãos. É uma crítica à estrutura do clube, que não soube criar novas lideranças, que não soube apostar em novos projetos, em novas ideias. A valorização das categorias de base. O nosso projeto, ele tem um espaço muito grande dedicado às categorias de base, que há muitos anos vem sendo relegada pelo Grêmio num espaço menor, quando na nossa concepção ela tem que ter um espaço muito grande, porque ela é geradora de 2 circunstâncias óbvias. Quanto mais tu incentiva, gera receita, investe nas categorias de base e tu consegues produzir novos e qualificados jogadores, tu fazes com que o teu time, obviamente, se qualifique e, portanto, tenha mais condição de buscar vitórias. E mais do que isso, quando esses atletas puderem ser vendidos, tu gera receita para o teu clube. A política na relação com empresários e investidores. Hoje, quando o clube faz a venda de um atleta, 85%, 90% do valor vai para a mão dos empresários. E o que resta para o clube é um valor ínfimo. Nós entendemos que o investidor é fundamental, sim, o empresário é fundamental, sim, mas tem que haver regras claras de parceria que permitam que, primeiro, o maior valor quando da venda fique para o clube. E segundo, e obviamente, que quem decida o momento da venda seja o clube. Eu não posso ter um parceiro que tem que decidir por mim o momento da venda porque ele detém a maioria dos direitos federativos. Bellini fala sobre o personalismo versus um projeto de gestão. Eu também sei que o torcedor do Grêmio vai saber fazer a diferenciação entre o personalismo e um projeto efetivo, claro e moderno de gestão.
E a política para o departamento de futebol? O nosso vice de futebol será Antônio Carlos Maineri, assessorado muito de perto pelo Edson Berwanger como diretor, dentro do conceito que nós temos de que o homem do futebol tem que ser um homem experiente, um homem que já tenha passagem pelo futebol, uma passagem vitoriosa como o Maineri teve, mas ele precisa também formar novos integrantes de um departamento de futebol futuro, precisa formar pessoas que tenham já uma história de clube, mas que tenham uma juventude. O Edson tem 35 anos, mas que se familiarizem com aquele ambiente de vestiário. Vamos relembrar a figura de Antônio Carlos Maineri, homem do futebol em 91. Maineri repatriou Renato Portaluppi. Não, como é sabido, nós vimos pensando o Renato há algum tempo e só foi possível concretizar agora porque o Botafogo transigiu e a partir daí concretizamos o negócio para a Supercopa e também para o Campeonato Gaúcho. Na verdade o próprio jogador também ajudou muito porque ele desejava voltar para casa, como ele mesmo disse, a expressão é dele, e voltar para casa é voltar para o Grêmio, voltar para o Rio Grande do Sul. Homero Bellini entende que é importante o Grêmio ter um diretor político, para o executivo não ficar exposto. Foi uma das maiores críticas que eu fiz à gestão do Paulo Odoni no futebol. Acho que ele desamparou o seu executivo, que ficou completamente desprotegido, ficou exposto, tinha que ir para as entrevistas após os jogos e a partir disso o torcedor não sabia se ele era executivo ou se ele era político. E isso, na nossa concepção, é um equívoco monumental. O executivo ele tem que ficar fazendo o seu trabalho à margem e aquele que tem que se expor nas entrevistas, nos maus momentos especialmente, aquele que tem que dar a cara para bater, que tem que fazer as explicações, que tem que reclamar da arbitragem se for o caso, ou reclamar que o Fluminense está sendo beneficiado ou não, essa figura não pode ser feita pelo executivo. Ela tem que ser feita pelo político. A relação com o associado tricolor. O Grêmio simplesmente tem abandonado o seu associado, a quem ele trata com muito pouco carinho e com muito pouca valorização. Se o clube trabalhar como conselho de administração, são 7 pessoas eleitas. E tem um cálculo matemático simples. Se cada uma dessas 7 pessoas fizer uma viagem ao interior do estado por mês, uma só, e nessa viagem ela for acompanhada de um jogador do plantel atual e mais 2 dirigentes, ao final do ano terá se comparecido a 84 cidades diferentes. E o treinador? O Vanderlei é o nosso treinador, não tem plano B, não tem plano C, é ele o treinador. Acho que o Vanderlei tem muitos méritos, como eu disse antes, acho que ele devolveu essa cara de Grêmio de jogar. Ele disse isso várias e várias vezes em entrevistas, apontando essa responsabilidade para os jogadores e dizendo, olha, aqui tem que ter uma atitude diferente, essa torcida cobra algo diferente. Esse time do Grêmio, ele é um time que é fechado com o seu treinador. E aqui apresentamos as propostas, a história, a biografia e o perfil dos 3 candidatos das 3 chapas que concorrem à presidência do Grêmio. Paulo Odoni, atual presidente pela chapa 4. Gestão para vencer. Movimentos Grêmio Novo, Grêmio Sem Fronteiras, Grêmio Menino Deus e Grêmio da Torcida. Vice-presidentes Eduardo Antonini, Ricardo Von Tobel, Cláudio Oderich, Marco Antônio Scapini, Rodrigo Caran e André Gutierrez. O ex-presidente Fábio Koff, pela chapa 1, Avançar Juntos. Movimentos Grêmio Imortal, Grêmio Sempre, Grêmio Sócios Livres, Grêmio Vencedor e Grêmio Unido. E os vice-presidentes Adalberto Praz, Nestor Rain, Odorico Roman, Marcos Herman, Renato Moreira e Romildo Bolzan Júnior. E também Homero Bellini Júnior, da chapa 3, Clube Unido Time Forte. Vice-presidentes Alexandre Bugin, Antônio Carlos Maineri, Edson Berwanger, Elizabeth Pedrosa Ribeiro, Fernando Hackman Rodrigues e Marcelo Vaz. Chapa apoiada pelo movimento Grêmio Independente.